Cara, será que eu falei alguma besteira ontem? Eu fui numa festa ontem. Será que eu falei alguma besteira? Será que vão falar mal de mim pelas costas? Será que eu dei algum fora? Será que eu dei alguma gafe? Será que eu dei em cima de alguma menina casada? Cara, será que eu traí minha namorada? Será que eu ofendi alguém? Será que eu xinguei alguém? Cara, será que eu roubei alguma coisa da festa? E aí você começa a investigar, a rever os seus passos, a ficar pensando sobre, cara, será? E se? E se eu tiver falado mal de alguém nessa festa? Como é que eu faço? Bom, se eu falei mal de fulano, bom, deixa eu ver, eu posso fazer isso para resolver. Se eu roubei alguma coisa, bom, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso me fingir de morto, eu posso devolver, eu posso dar um jeito de resolver. E aí eu começo a investigar, será que eu falei mal de alguém? Será que eu fiz alguma besteira? Será que eu bebi demais? Será que vão ficar falando mal de mim porque eu fiz ou falei alguma coisa que não deve? Olha aí, cara, o medo do julgamento. E aí você começa a ficar revendo os seus próprios passos, tentando se lembrar com quem você conversou, tentando se lembrar tudo que você conversou com cada pessoa que você conversou, tentando rever o que você bebeu, o que você comeu, o que você fez, o que você deixou de fazer, tentando buscar certezas absolutas de que você não mexeu com ninguém, tentando buscar certezas absolutas de que você não traiu sua namorada ou seu namorado, de que você não roubou nada, não escondeu nada no bolso, de que você não machucou ninguém, de que você não ficou, de repente, paquerando ninguém. Você fica buscando certezas de que você não foi uma pessoa inconveniente. É uma busca incessante de certezas de que você não fez nada de errado. Porque você sente um medo, uma angústia, você já se sente culpado por comportamentos que eventualmente você tenha tomado. E você começa a ficar, putz, será que eu fiz isso? Mas se eu fiz isso, eu estou ferrado. Se eu fiz aquilo, vão falar mal de mim. E você já começa a se sentir culpado por comportamentos que hipoteticamente você teve. Você nem lembra se fez ou se não fez. Aliás, provavelmente você não fez nada de errado. Aliás, mais aliás ainda, você só tem medo de ter feito alguma coisa. Você só tem medo de ter praticado algum comportamento impróprio, inadequado. Você só tem medo de ter, de repente, paquerado uma menina, ou ter falado alguma coisa de mau gosto, ou ter adotado algum comportamento ruim, justamente porque você jamais faria isso. A preocupação, o medo de ter adotado algum comportamento ruim, a preocupação de ter falado isso ou aquilo, a preocupação, o medo de ter traído sua namorada ou seu namorado, a preocupação ou o medo de ter mexido com alguém, de ter roubado alguma coisa, enfim, fica pipocando na sua cabeça eventuais comportamentos que você poderia ter adotado. E esses comportamentos que pipocam na sua cabeça são justamente aqueles comportamentos que você jamais adotaria. Coisas que você jamais faria ficam pipocando na sua cabeça. Será que eu fiz? E se eu fiz? Como é que eu faço para sair dessa? Se você fosse um ladrão, você não se sentiria culpado por ter roubado. Se você fosse um sacana, um cara que trai sua namorada, ou seu namorado, ou sua esposa, ou seu marido, se você fosse um sacana, você não se sentiria culpado por eventualmente ter feito isso. Se você fosse um cara inconveniente, uma pessoa inconveniente que gosta de encher o saco dos outros, se você fosse uma pessoa inconveniente que gosta de falar mal dos outros ou de fazer fofoca, a preocupação de eventualmente ter feito isso não te traria culpa. O que eu quero dizer é o seguinte, você se sente culpado por será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Será que eu fiz outra coisa? Você sente o medo de ter feito esse ou aquele comportamento? Só por uma simples razão, porque são comportamentos que você jamais adotaria. Se você fosse uma pessoa fofoqueira, você não se sentiria incomodado por ter feito fofoca. Se você fosse um tranqueira que traz seu marido, ou sua esposa, ou seu namorado, ou sua namorada, você não se sentiria culpado por causa disso. Se você fosse um ladrão que eventualmente tivesse roubado alguma coisinha aqui ou coisinha ali, você não se sentiria culpado por causa disso. Você só se sente culpado por eventualmente ter feito alguma coisa errada, porque são comportamentos que você jamais adotaria. E por conta de ser comportamentos que você jamais
adotaria, é por isso que você fica com medo. E você começa a investigar, pensar sobre, pesquisar, perguntar para as pessoas que foram para essa festa com você. Você fica perguntando, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Será que eu fiz não sei o quê? Será que eu fiz aquilo? Será que eu falei besteira? Será que eu bebi demais? Será que eu paquerei alguém que não devia? Será que eu traí minha namorada? Então você fica com medo de ter adotado comportamentos que você jamais adotaria. Simplesmente porque são comportamentos que você jamais adotaria. Se fossem comportamentos que você adotaria, se fossem comportamentos que te representam, se fossem comportamentos que fazem parte da sua natureza, você simplesmente estaria dane-se para isso. Você não se sentiria desconfortável com essa hipótese. E por conta de você se sentir extremamente desconfortável com essas hipóteses, é por isso que você começa a ruminar, investigar, pesquisar, ficar analisando. E quanto mais você busca a certeza de que não fez nada de errado, mais a sensação de que eu preciso de mais certeza. Quanto mais certeza eu busco, maior a sensação de que eu preciso pesquisar mais. E você começa a pesquisar, investigar, olhar mensagens de celular, perguntar para as pessoas que foram para essa festa com você, começa a pensar sobre, puxar na memória, rastrear seus passos, analisar, pensar, investigar. E quanto mais você analisa, quanto mais você investiga, eventualmente você tem pequenos alívios. Putz, isso aqui eu não fiz. Mas será que eu não fiz? Deixa eu ver de novo. Será que eu não fiz mesmo? Deixa eu rever os passos de novo. Ufa, eu acho que eu não fiz. Ah, mas eu posso ter feito desse jeito. Será que eu fiz? E você fica investigando, analisando, pensando sobre. E isso pode durar horas e horas e horas. Isso gera muita ansiedade, muita angústia, muito desconforto e muito sofrimento. E esse tipo de preocupação pode acontecer numa festa que você foi, no clube, pode acontecer num ambiente de trabalho. Será que eu fiz alguma coisa errada no trabalho ontem? Será que eu fiz alguma coisa errada no clube? No restaurante, no barzinho, na festa, na casa da minha sogra, na casa dos meus amigos, no futebol? Será que eu fiz alguma coisa inconveniente? Pelo sim, pelo não, você já se sente culpado. Já sofre por antecipação e fica investigando. Sabe, é um conjunto de falsas memórias, é uma combinação de falsas memórias com medo do julgamento alheio. Você tem uma combinação do será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? E o medo do julgamento alheio, tudo combinado. Muito sofrimento, muita angústia e muita ansiedade. Entenda de uma vez por todas. O toque só te acusa de ter feito coisas que você jamais faria. O toque te acusa de ter adotado comportamentos que não te representam. O toque acusa você de ter adotado comportamentos que vão completamente contra os seus valores e contra os seus princípios. Você, do ponto de vista racional, sabe que jamais faria essas coisas pelo qual o toque está te acusando. Do ponto de vista racional, você sabe que não faria isso. Mas você tem uma sensação de que fez. Se você tivesse a sensação de que tivesse, sei lá, entregado flores para sua namorada, ou ajudado uma criança a atravessar a rua, se o toque te acusasse de ter ajudado uma pessoa na rua, sei lá, de ter feito algo que você faria, essa dúvida não geraria desconforto em você, porque seriam comportamentos que te representam, seriam comportamentos que você faria. Apenas as acusações de comportamentos que você jamais adotaria, essas acusações ficam presas na sua cabeça, porque são comportamentos que você detestaria ter feito. E o toque fica te acusando. E quanto mais você fica com medo de eventualmente ter feito isso ou aquilo, na festa, no trabalho, no clube, na casa da sogra, na igreja, quanto mais o toque te acusa, mais você fica buscando e investigando para ter certeza de que não fez. E quanto mais você busca essa certeza, mais o teu subconsciente interpreta essa busca de certeza, interpreta essa sua super reação como um sinal de que essas preocupações são importantes e relevantes. E quanto mais importantes e relevantes essas preocupações aos olhos do seu subconsciente, mais lembradas serão essas preocupações. E quanto mais lembradas essas preocupações, mais ansiedade e angústia você sente. Quanto mais ansiedade e angústia você sente, quanto mais medo você sente, mais você investiga, mais você rumina, mais você pensa sobre. E quanto mais você pensa sobre,
mais o teu subconsciente vai reclassificando aquilo como algo cada vez mais importante. E como tudo na vida, o que é mais importante é mais lembrado. O que não tem importância cai no esquecimento. Então, cada vez mais você fica lembrando disso e fica pipocando na sua cabeça as acusações. Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Será que eu fiz aquilo lá? E aí você fica ruminando, pensando sobre, investigando, o teu cérebro vai classificando aquilo como cada vez mais importante, aquilo acaba sendo cada vez mais lembrado, aquilo te gera cada vez mais medo, angústia e ansiedade. Você fica cada vez mais desconfortável com a dúvida e para aliviar o desconforto você investiga cada vez mais. E quanto mais você investiga, mais importante fica. Está feito o ciclo vicioso do toque. Quanto mais você pensa, mais você lembra. Quanto mais você lembra, mais angústia você sente. Quanto mais angústia você sente, mais você busca o conforto. E a busca do conforto é pela ruminação, é pela investigação. E quanto mais você investiga, mais importante fica aos olhos do seu subconsciente e o ciclo vicioso está feito. Como é que eu faço para sair dessa roubada? Entenda de uma vez por todas que todas essas acusações que o toque está fazendo são acusações de comportamentos que você jamais adotaria. Quanto mais improvável que você faça o que o toque está te acusando, mais te incomoda. Entenda que são acusações dizendo que você fez coisas que vão muito contra os seus princípios, dizendo que você fez coisas que vão muito contra a sua essência, dizendo que você fez coisas que você jamais faria. Só que você sente que fez. Sabendo que são acusações, dizendo que você fez coisas que você jamais faria, tendo em mente isso, tome a corajosa decisão de tacar o dane-se. Tasca o que se lasque, eu não quero nem saber, que se dane. Eu estou com a sensação que eu fiz alguma coisa errada, mas eu sei que eu jamais faria. Trate com absoluta indiferença essas acusações. Desconsidere essas acusações. Eu sei que é muito mais fácil o Antônio dizer para você do que fazer. Eu sei que é muito mais fácil dizer do que fazer. Mas é necessário, é o caminho. Nunca falei que fosse fácil. Mas eu te prometo, vale muito a pena essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude. Desconsidera as acusações. Trate as acusações com absoluta indiferença. Continue fazendo exatamente o que você estaria fazendo aqui e agora se a acusação não estivesse pipocando na sua cabeça o tempo todo. Ignora, desconsidera. Não tenta esquecer, não tenta fugir. Simplesmente trate com absoluta indiferença essas acusações. Trate essas acusações com indiferença, não fuja delas, não tente esquecer, não tente reprimir, não tenta esquecer, não tenta fugir, não tenta resolver, não faça nada. Simplesmente continue fazendo exatamente o que você estaria fazendo se a acusação não estivesse aí pipocando na sua cabeça o tempo todo. Desconsidera total, desconsidera, continue fazendo as suas coisas. Se você está trabalhando, continua trabalhando. Se você está lavando louça, continua lavando louça. Se você está dirigindo, continua dirigindo. Se você está conversando com os amigos, continue conversando com os amigos. Está tomando banho, continua tomando banho. Simplesmente siga a sua vida, desconsiderando totalmente essa acusação, tratando a acusação com absoluta indiferença. A sensação de que você fez continua lá, a ansiedade vai continuar lá, o medo vai continuar ali. Uma vez que você abandona o comportamento investigativo de busca de alívio, porque quando você investiga, eventualmente pequenos alívios você tem. Putz, não, isso aqui eu tenho certeza que eu não fiz. Você tem pequenos alívios da ansiedade. E quando você abre mão de todos esses comportamentos de segurança, é claro que num primeiro momento a ansiedade vai ficar ainda mais alta. Ainda mais aquela sensação de que não aguento mais essa dúvida. Mas continua desconsiderando, não resolve a dúvida. Deixa a dúvida ficar aí, que se lasque, que se dane, desconsidera, ignora. Trate a dúvida com absoluta indiferença. Se eu fiz, tá bom. Se eu não fiz, tá bom também. Lembrando que do ponto de vista racional, você sabe que são comportamentos que você jamais adotaria, mesmo sentindo o que você fez. Mas será que eu fiz? Desconsidera a culpa, desconsidera a ansiedade, desconsidera o medo e continue fazendo as suas coisas. À medida que você trata com absoluta indiferença
essas preocupações, essas dúvidas e essas acusações. À medida que você trata com absoluta indiferença, à medida que você desconsidera, à medida que você continua fazendo exatamente o que você estaria fazendo se a acusação não estivesse lá. À medida que isso acontece, o teu cérebro, ele nota, ele observa o seu comportamento. Até ontem você ficava rejeitando, analisando, investigando, pesquisando sobre, tentando entender, sofrendo por antecipação, mas se eu tiver feito isso eu vou ter que fazer isso para consertar e tudo mais. Você mudou a postura, você mudou o seu comportamento, você continua ansioso, fica até mais ansioso, você continua com medo, você fica até com mais medo ainda, mas você mudou o seu comportamento, você mudou a sua postura. E a sua postura sinaliza para seu subconsciente de que aquela dúvida, aquela acusação não é mais algo tão relevante assim. E uma vez que o seu subconsciente começa a reclassificar aquela acusação, aquela preocupação, aquele medo, começa a reclassificar aquilo como algo um pouco menos relevante, como tudo na vida, aquela preocupação tende a ser menos lembrada. Uma vez que é menos lembrada, tende a gerar menos angústia. Uma vez que gera menos angústia, menos medo, menos ansiedade, o impulso para resolver o desconforto fica um pouco mais fraco, fica mais fácil desconsiderar, fica mais fácil tratar aquilo com indiferença. E as horas vão passando, as semanas e os meses vão passando, e toda vez que esse tipo de acusação vier, você mantém a sua postura. E assim você vai reeducando o seu subconsciente, o teu sistema nervoso autônomo, o teu piloto automático que mora aqui dentro. Você vai reeducando ele. Ele vai reclassificando esse tipo de acusação como algo cada vez menos relevante. E você vai lembrar disso cada vez mais espaçadamente. E você vai ficar mais livre, você vai sentir menos ansiedade ao longo das semanas e meses. E vai ficando fácil desconsiderar. E você começa a ter intervalos de paz, dias de paz, semanas de paz, 15 dias de paz. Aí volta fraquinho, você já sabe que funciona ou desconsidera, e você continua desconsiderando. E ao longo de semanas e meses, esse tipo de acusação, esse tipo de tema, esse tipo de pensamento obsessivo, esse tipo de pensamento intruso, ele perde a força. Ele perde a condição de pensamento intruso. E ele se transforma num pensamento absolutamente neutro. E tudo na vida que é neutro tende a cair no esquecimento. Igual comercial de margarina no intervalo da novela. Ou comercial de biscoito no intervalo do futebol. É algo absolutamente neutro, algo absolutamente irrelevante. E aquilo cai no esquecimento. Comercial de televisão é assim, né? Você vê o comercial, no que entra o próximo você já esquece. E esse tipo de pensamento cai no esquecimento. Esse tipo de pensamento perde a condição de intruso. Ele se torna algo neutro, algo que não gera ansiedade, que não gera medo, que não gera angústia e cai no esquecimento. E está tudo bem se eventualmente você se lembrar que esse tipo de acusação te gerava sofrimento, que esse tipo de acusação te gerava medo. Eu, Antônio, para fazer meus vídeos para vocês, eu me lembro dos meus temas todos os dias. Eu me lembro dos meus temas todos os dias para usar como exemplo, para fazer vídeos para vocês, para falar com os meus alunos na comunidade de alunos, para falar com os meus alunos no podcast exclusivo que eu entrego da mentoria Toca Nunca Mais, para conversar com meus alunos no privado. Eu estou sempre, de domingo a domingo, me lembrando dos meus temas para poder transmitir conhecimento e informação para os meus alunos, para poder transmitir conhecimento e informação para vocês aqui nas redes sociais. Então o que acontece é o seguinte, esse tipo de acusação perde a condição de acusação. Esse tipo de pensamento obsessivo perde a condição de pensamento obsessivo. Ele perde a condição de pensamento intruso. Se torna algo neutro, algo que desaparece, vira pó. Mas está tudo bem se eventualmente você se lembrar desse ou daquele tema de vez em quando. Mas ele não vai vir na condição de tema, ele não vai vir na condição de pensamento intruso, ele não virá na condição de acusação. Ele virá na condição de uma lembrança de algo que um dia torturou você. Você que está me assistindo. Você talvez tenha temas de 5, 10 anos atrás que simplesmente evaporaram. Mas se você puxar na mente agora,
Algum tema que te incomodou há 5 anos atrás e não te tortura mais. Se você puxar na mente, você vai se lembrar. Cara, eu tinha medo disso. Cara, esse pensamento intruso me torturava. Aquele pensamento intruso me torturava. Você vai lembrar dele se você quiser. Você lembra do tema. Mas ele não vem na condição de tema. Ele não vem na condição de pensamento intruso. Ele vem na condição de uma mera lembrança de algo que um dia torturou você. E aí você se lembra, você talvez esteja se lembrando agora, nesse exato instante, de um tema que torturou você e que não te tortura mais. Nesse exato instante, agora ele é uma mera lembrança de algo que um dia torturou você e hoje não tortura mais. E é esse o objetivo do canal Toque Nunca Mais. Que todos os seus temas, 100% dos seus temas, percam a condição de pensamento intruso, percam a condição de acusação, percam a condição de pensamento obsessivo. Percam a carga emocional, não te gerem mais medo, nem ansiedade, nem angústia. Se eventualmente você se lembrar, ou porque você foi num restaurante que te engatilhava, ou porque você fez uma viagem que engatilhava você, ou porque você encontrou um amigo que está sofrendo com toque, e você puxa na memória os seus temas para contar para seu colega. Cara, eu tive esse tema. Sabe, os seus temas de hoje se tornarão absolutamente neutros. E raramente você vai se lembrar deles. E quando se lembrar, se acontecer de se lembrar, será mera lembrança de um pensamento intruso que não tem mais a condição de pensamento intruso, que não te gera mais sofrimento. Por que eu estou reforçando isso? Porque meus alunos vivem me perguntando, mas Antônio, eu vou esquecer para sempre desses pensamentos? Eu falo, cara, para que você quer esquecer para sempre? Você vai esquecer. Vai ser algo que vai desaparecer da sua vida. Mas, eventualmente, você pode se lembrar daquilo como uma mera lembrança de algo que incomodou você. Em segundos desaparece, porque não tem mais relevância, não tem mais importância. Tudo que não tem relevância, tudo que não tem importância, literalmente cai no esquecimento, não te incomoda, não gera ansiedade, não gera angústia. Quem aqui lembra do 7-1 do Brasil na Copa contra a Alemanha? Cara, nas semanas seguintes, aquela derrota por 7-1, todo brasileiro ficava angustiado, né? Putz, que sacanagem, perder de 7-1. Aquilo gerava desconforto, especialmente nos torcedores mais conectados, mais empolgados. Nas primeiras semanas, o 7-1 gerava angústia, só se falava nisso. Na imprensa, na mídia, nos restaurantes, no trabalho, na escola, só se falava no 7-1. Gerava desconforto nas pessoas, especialmente naqueles mais conectados com o futebol. E hoje, 10 anos depois, nem me lembro quanto tempo faz, eu acho que foi em 2014, né? 16, não me lembro com certeza. Hoje a gente se lembra do 7-1 de vez em quando. Me lembrei agora para dar de exemplo. Não gera mais angústia, não gera mais desconforto. E até acabar esse vídeo, vocês vão esquecer de novo que o Brasil perdeu de 7-1. Não é que vai esquecer, vocês sempre vão lembrar, mas não vai ficar na sua cabeça. Vira pó, desaparece. A superação do toque é isso. A superação do toque é a transformação de todos os seus temas em algo absolutamente irrelevante. E eu quero reforçar para vocês, a superação do toque acontece. Ela é perfeitamente factível. Eu sei que existe muito presente ainda essa crença limitante de que as pessoas nascem ansiosas, vivem ansiosas e morrem ansiosas. Existe uma crença que diz assim: algumas pessoas nascem ansiosas, vivem ansiosas e morrem ansiosas. Quem nasceu para ser ansioso, vai ser ansioso até o fim da vida. Essa crença, por incrível que pareça, é muito enraizada. Eu já ouvi isso de um profissional de saúde. Eu procurei um profissional de saúde lá atrás, quando eu nem sabia que eu sofria com toque ainda. Eu procurei porque eu era muito ansioso. Eu sofria com toque, mas eu não sabia. Eu só sabia que eu era ansioso. E essa profissional falou assim para mim: Antônio, você é ansioso. A ansiedade não tem cura, não. Você será ansioso para o resto da sua vida. Quem nasce ansioso, vive ansioso e morre ansioso, com oscilações. Mas a ansiedade nunca vai sair de você. Cara, eu nunca ouvi uma besteira tão grande. O ser humano
Ele tem uma plasticidade neural absurda, uma capacidade de se reinventar e de se transformar gigante. É uma capacidade imensa de se reinventar e se transformar de mudança. Eventualmente você pode ter nascido com uma tendência a ser um pouco mais preocupado, beleza, mas podemos mudar isso, podemos transformar isso. E você pode se tornar uma pessoa extremamente tranquila, consciente do presente. Uma pessoa conectada com o presente momento, que vive realmente o aqui e agora, que sente o sabor da vida, que sente os prazeres da vida, que sente a satisfação da vida. Você pode, com certeza, se libertar da condição de uma pessoa com ansiedade disfuncional. O TOC nada mais é do que um transtorno de ansiedade disfuncional. E aqui o Antônio, do canal Toque Nunca Mais, ele quer que você se livre não só do TOC, mas de toda essa ansiedade disfuncional que está aí dentro de você. E quando você superar essa ansiedade, você vai superar o TOC, você vai superar toda essa ansiedade disfuncional. E você vai se tornar uma pessoa muito mais longe do TOC do que uma grande parcela da população do planeta. Que não sofre com TOC, eu sei, mas que sofre com ansiedade disfuncional. A superação definitiva do TOC, na minha opinião, na opinião do Antônio Coelho, é você ficar ainda mais longe do TOC do que grande parcela da população do planeta que nunca sofreu com TOC, mas que sofre com ansiedade disfuncional. É uma pegada de experiência. Você vai sentir, você vai ter uma sensação muito clara, cara, é impossível eu voltar a ter TOC. É impossível eu voltar a sofrer com ansiedade disfuncional. Porque a mudança de postura diante da vida é muito grande. A mudança de hábitos é muito grande. A mudança de comportamento é muito grande. Cara, não tem volta. Você adota uma postura de crescimento pessoal. Você adota uma postura de melhorar sempre. De ser mais tranquilo sempre. De ser uma pessoa cada vez mais funcional. A vida muda completamente. É uma mudança muito radical. E o Desconsidera é algo para a vida. Hoje você está adotando o Desconsidera para os pensamentos obsessivos. E quando você se livrar do TOC, e quando você se libertar de toda a ansiedade disfuncional, os problemas da vida real vão continuar. E esses problemas da vida real, temos dois tipos. Temos problemas da vida real, onde há o que fazer. E problema da vida real, onde há o que fazer, você simplesmente vai, se planeja, se prepara e resolve. Você se planeja, se prepara e dá o melhor de si para resolver. Você pode ter sucesso ou não, mas você não vai ficar ruminando isso, você vai agir. E existem problemas da vida real onde não há o que fazer. Pelo menos não há o que fazer agora. E problema da vida real onde não há o que fazer agora você desconsidera. E lá na frente, você faz o que tiver que ser feito. Mas agora não. Se você ficar preocupado com a reunião que vai ter no trabalho amanhã, amanhã você tem uma reunião super importante, um projeto para apresentar para o seu chefe. Amanhã, na hora que você levantar, você levanta cedo e vai trabalhar e você vai fazer a sua apresentação. É algo importante, é algo a ser encarado. Mas 10h30 da noite, na hora que você for deitar, não há o que fazer. Se 10h30 da noite, na hora que você for deitar, não há o que fazer, desconsidere agora. Amanhã de manhã você acorda, toma banho, toma seu café, vai trabalhar e resolve. Faça a sua apresentação, dê o melhor de si. Com fracasso ou sucesso, você vai agir, você não vai ficar ruminando. Então o Desconsidera é algo para a vida. E aplicando o Desconsidera para o resto da vida, você tende a ser uma pessoa cada vez mais tranquila, uma postura de crescimento pessoal, uma postura de melhorar sempre. Você vai ficar tão longe do TOC que você vai sentir na pele, é uma pegada de experiência. Não tem jeito de eu voltar a sofrer com isso. É impossível eu voltar a sofrer com isso. E meus alunos que alcançaram a recuperação total, eles sentem isso. Se vocês perguntarem para meus alunos que conseguiram se libertar do TOC, eles falam com muita segurança para você. Cara, não tem como voltar atrás. Não tem volta. É mudança de postura, é mudança de perspectiva, é mudança de comportamento, é mudança de hábito. A coisa é muito radical. E a superação do TOC acontece. Cara, se você acredita que eu, Antônio Coelho, mereço a sua audiência, já segue meu canal e dá seu like nesse vídeo. Porque o seu like vai ajudar com que o meu canal cresça, com que essa rede social distribua mais os meus conteúdos, que o meu conteúdo alcance cada vez mais pessoas. Aqui nas redes sociais eu faço um trabalho 100% gratuito. Tenho mais de 500 vídeos aqui para ajudar você
a superar o toque. Assista a todos eles gratuitamente e a sua vida vai começar a se transformar. E para que mais pessoas tenham suas vidas transformadas e para que eu tenha condições de continuar o meu trabalho, porque eu dependo da minha audiência para continuar fazendo vídeos todos os dias. Então, dá seu like, dá seu joinha, segue meu canal, clica no sininho para não perder nenhuma novidade e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se esse conteúdo ajudou você. Abração!